Curso sobre a nova Lei de Licitações Públicas. Quando entra em vigor a nova Lei de Licitações? A Lei 14.133 de 2021 é a nova Lei de Licitações. Ela entra em vigor na data de sua publicação. É assim que constou da lei, mas algumas considerações devemos fazer a respeito. Vamos à compreensão disso olhando para o que estabelece a Lei 14.133 de 2021. É a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Veja, é assim que constou da sua epígrafe, destacada em vermelho: Lei de Licitações e Contratos Administrativos. É essa a sua denominação. Ela foi sancionada e promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 1º de abril de 2021. A Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, consta do seu artigo 194 que ela entra em vigor na data de sua publicação. Isso é um tema incontestável. A nova Lei de Licitações entrou em vigor na data em que ela foi publicada. E quando que essa lei foi publicada? A sua publicação ocorreu no Diário Oficial da União em 1/4 de 2021. Na mesma data que ela foi sancionada e promulgada pelo presidente, ela também foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União. Desse modo, ela entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021, a data de sua publicação. Mas isso deve ser apreciado com certas ressalvas. Vejamos o que consta do artigo 193, inciso 2. Embora essa nova lei de licitações tenha entrado em vigor somente, no dia 1º de abril de 2021, devemos considerar que o artigo 193 da nova Lei de Licitações está dizendo que a lei antiga, a Lei 8.666 de 93, está dizendo que a antiga Lei do Pregão, a antiga Lei do RDC, continuam em vigor, podem ser aplicadas, não serão imediatamente revogadas, mas, decorrido 2 anos da vigência da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, aí todas essas leis, a Lei 8.666, a Lei 10.520, a Lei do RDC, estarão definitivamente revogadas. Vejamos. Segundo o artigo 193, revogam-se a Lei 8.666, que é a lei atual de licitações, a Lei 10.520, que é a lei atual do pregão, e a Lei 12.462, que é a lei do RDC. Mas elas não são revogadas agora, imediatamente. Elas são revogadas apenas 2 anos após a publicação da nova Lei de Licitações, que ocorreu no dia 1º de abril de 2021. Vejamos, quando isso ocorrerá? Quando teremos essa revogação definitiva? No dia 1/4 de 2023, 2 anos após a publicação da nova lei. E isso é de extrema importância na nossa compreensão, porque o legislador cria aqui uma regrinha. Então, a lei de licitações, a nova lei de licitações, entrou em vigor imediatamente na data da sua publicação. Mas as leis que estão aí, ainda em vigência,
a Lei 8.663, a Lei do Pregão, a 10.520, a Lei do RDC, podem ainda ser aplicadas, mas vejamos em que condições estabeleceu o legislador que pode continuar sendo aplicada. Isso está no artigo 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, que prazo é esse? 2 anos, né? Então, a Lei de Licitações, a 8.663, a Lei do Pregão, a Lei da RDC, não são revogadas imediatamente. Elas são revogadas 2 anos após. Então, até que ocorra, até que termine esse prazo de 2 anos, a administração, destacamos em amarelo, poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei. Ou seja, já pode, de imediato, aplicar a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Ou dá ao legislador essa opção, ou, de acordo com as leis citadas no referido inciso, nesse mesmo período de 2 anos, para que depois disso sejam definitivamente revogadas a Lei de Licitações, a Lei do Pregão e parte da Lei do RDC, podem essas leis continuarem sendo aplicadas neste prazo de 2 anos. Então, é possível continuar a aplicação dessas duas leis. E vejam ainda o que nos apresenta o legislador como requisito. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Vejam bem, não é possível fazer uma mesclagem, uma mistura da antiga Lei de Licitações, a 8.666 de 93, juntamente com a nova Lei 14.133 de 2021, porque assim você estaria criando uma nova regra licitatória, novas modalidades de licitação, o que é vedado pelo legislador, haja vista que a competência para legislar sobre licitações é privativa da União, prevê a Constituição. O que o legislador aqui nos ensina é que deverá constar do edital a opção adotada pela administração pública. Ou ela está optando pela antiga Lei de Licitações, antiga Lei do Pregão, o RDC, pelo texto anterior, ou ela está adotando a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021. A partir de agora, passa a ser obrigatório que todos os editais, que todos os contratos, os termos firmados para a contratação pelos órgãos ou entidades públicas, que conste qual é a lei que está sendo aplicada. É a Lei 8.666 de 93? É a Lei do Pregão, a Lei 10.520 de 2002? Ou é a atual lei, a Lei 14.133 de 2021? Isso precisa estar demonstrado. É uma exigência do artigo 191 da nova Lei de Licitações. Uma outra indagação relevante também pode ser feita. Pode o órgão ou entidade pública, em algumas licitações, continuar aplicando a Lei 8.666 de 93 e, para outras licitações, optar pela Lei 14.133 de 2021. Não, não pode. Não há a hipótese do poder público conseguir justificar como que parte dos seus certames é com a legislação antiga e como a outra parte é com a legislação nova. Não há fundamento para isso. A administração deve escolher: ou passo a adotar a nova Lei de Licitações ou
continuo até o prazo final de 2 anos, continuando aplicando essas antigas leis, a 8.666, a lei do pregão e a lei do RDC, se for esse o caso. Prosseguindo, vemos que o parágrafo único menciona que a administração optar por licitar de acordo com as leis, as leis antigas, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Isso é uma questão de lógica. Se foi licitado por uma regência de determinada lei, o contrato até sua final execução será regido pela lei pelo qual ele foi licitado ou contratado originalmente. É importante também destacarmos que, segundo o artigo 190 da nova Lei de Licitações, o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes de entrada em vigor da Lei de Licitações continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então nós sabemos que existem aqueles contratos de prestação continuada ou então alguns contratos para execução de obras ou serviços de engenharia que duram mais do que 2 anos. Então pode ser que chegando lá em 2023, a Lei de Licitações, a 8.666, seja definitivamente revogada. Mesmo assim, os contratos que estão em vigência, contratos para obras, para serviços de engenharia, de prestação continuada, permanecem sendo regidos pela legislação pelo qual eles foram licitados ou contratados. A licitação antiga é uma regra de segurança jurídica. Se foi licitado pela Lei 14.133, deverá ser adotada essa nova lei. Se foi licitado pela Lei 8.666, que tenha sido nesse período de 2 anos ou antes desse período de 2 anos, será aplicado para fins de execução do contrato a legislação da época. Desse modo, temos aqui respondida essa indagação. Quando entra em vigor a nova Lei de Licitações? Entra em vigor na data da sua publicação. Porém, existe uma regra. A Lei 8.666, a Lei do Pregão, a 10.520 de 2002, a Lei do RDC, que é revogada parcialmente, somente serão revogadas definitivamente 2 anos após a entrada em vigor, 2 anos após a data da publicação da Lei 14.133 de 2021. Neste período de 2 anos, o órgão ou entidade pública tem a opção de continuar aplicando a antiga Lei de Licitações ou passar a aplicar a nova Lei de Licitações. Isso tem que estar previsto no edital ou no contrato. Não pode misturar as regras de uma legislação com a outra. E não pode também a administração pública, para alguns certames, optar por uma legislação e para outros certames optar por outra legislação. Não há fundamento justificativa para isso. Assim, em 1º de abril de 2023, a antiga Lei de Licitações, a antiga Lei do Pregão e parte da Lei do RDC estarão definitivamente revogadas e entrará em vigor a Lei 14.133 de 2021 de modo absoluto, devendo ser cumprida por todos, em todos os certames e contratos, a partir de 1/4 de 2023, são regidos pela Lei 14.133 de 2021.